Analisando hoje, se a gente pegar a nossa realidade mundial, é claro que a gente consegue perceber que existem muitas diferenças entre os países do norte e do sul, ou principalmente entre Estados Unidos, países europeus e determinados países asiáticos e os países africanos, latino-americanos, asiáticos em geral. Essas diferenças, elas remontam a períodos bastante antigos da formação desses países. Afinal, foi exatamente ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX que se estabeleceram determinadas bases diferenciais que acabaram fazendo com que a Europa, por exemplo, pudesse promover uma evolução técnico-científica, social, muito maior do que outros países. E a base dessa diferença, sem sombra de dúvidas, foi a colonização. Ao longo de todo esse período, os europeus colonizaram grande parte do mundo, pelo menos no século XVI, XVII, XVIII, a América e parte da África e da Ásia, e no século XIX e início do século XX colonizaram grande parte da África e da Ásia. No século XIX, a América consegue processar sua independência, consegue se tornar independente em relação à Europa, pelo menos a grande maioria dos países americanos fazem isso até a década de 1920, mas, evidentemente, as consequências desse modelo colonial elas permanecem. O que a nossa questão aqui vai analisar é exatamente o que se estabeleceu em relação ao processo de formação histórica desses países e como que essa diferença se enraizou. Vamos dar uma olhada nela aí. A formação dos estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os estados atuais, especialmente na América Latina, onde as instituições das populações locais existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como no Brasil, só um comentário. No caso do México e do Peru, está falando do Império Incaico e do Império Azteca, que tiveram suas instituições políticas eliminadas pelos espanhóis, que depois instituíram uma série de elementos de conquista e de aparelhos administrativos próprios. No caso do Brasil, as populações indígenas elas eram um pouco menos complexas do que no México e no Peru, portanto, esse processo, essa eliminação, se deu de forma diferenciada. Isso é o resultado em geral da evolução do transplante de instituições europeias feita pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que mais tarde sobreviveram ao processo de descolonização, dando razão a conflitos que muitas vezes não têm sua verdadeira origem em disputas pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais direta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se sobrepôs. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, pelo menos seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas do Estado asiático. Na Ásia, para onde a Europa acabou entrando com mais força no século XIX, já haviam impérios, estados muito mais sólidos, digamos assim, do ponto de vista institucional. Então, em geral, o que a Europa conseguiu fazer, os países europeus colonialistas, melhor dizendo, conseguiram fazer, foi sobrepor instituições e práticas políticas às que já existiam. Não foi como na América, por exemplo, que as instituições já existentes foram praticamente eliminadas. Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. A. Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais, como os ocorridos na África, estiveram ausentes do período de dependência e formação do Estado brasileiro. O próprio texto dá uma cola para a gente. O que gera conflitos como na África não é a ausência ou a abundância de recursos naturais, e sim o fato de que foram traçadas fronteiras étnicas artificiais que acabaram prejudicando o desenvolvimento e a estabilidade política de países africanos. Então a letra A está errada, até porque o Brasil não é um país carente de recursos naturais. B. A maior distinção entre os processos histórico-confirmativos do continente citados é a que se estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, Europa e os demais, que é o nosso gabarito. O fato de ter sido colonizador faz com que a Europa tenha um desenvolvimento muito diferente do resto dos países, vai ser o nosso gabarito aí. A C fala que, à época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e administrativos mais sofisticados do que aqueles que foram impostos pelo colonizador. Também não é bem o que o texto fala, inclusive deixa claro, no exemplo do Brasil, os sistemas políticos eram muito mais frágeis. D. Comparados ao México e Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época da conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus,
O texto ele equipara um pouco o caso de México, Peru e Brasil. O Brasil é um pouquinho diferente, porque as instituições eram mais frágeis, mas nos 3 casos citados, a Europa conseguiu impor o seu modelo de forma muito mais poderosa, digamos assim. O modelo histórico de formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se manteve o espírito das formas de organização anteriores à conquista. O texto não deixa isso claro, na verdade o texto fala que na Ásia, onde os sistemas eram mais sofisticados, aconteceu, e no Brasil não. Então nosso gabarito, lembrando, letra B.